em termos gerais, vou pegar o canetão aqui. O idealismo diz o seguinte, que as nossas ideias determinam a sociedade. Esse daqui sendo o campo da racionalidade e aqui o campo do real. Apaga esse meio. Não está fazendo sentido. Certo. O idealismo diz que, bom, a materialidade ela se reproduz a partir do nosso pensamento, das nossas ideias. E Marx vai se posicionar futuramente como um crítico a essa visão. E ele vai dizer que o caminho é justamente o contrário. É a realidade material que determina as nossas ideias. É a sociedade em que o indivíduo está inserido, o meio no qual ele convive, que determina os seus pensamentos. Tendo isso em mente, e lendo o Grundrisse, que é um dos manuais do método, escrito pelo próprio Marx, faz sentido a gente compreender por que Marx escolhe a mercadoria para começar a sua discussão. Essa edição do Capital, como dito pela Ludmilla, ela foi escrita ao longo de 15 anos, num desses textos que eu fui atrás de ler. Tinha um grupo de estudos da década de 60, aqui da USP, que estudaram Marx, diz que essa edição, o capítulo 1, foi escrito 5 vezes pelo próprio Marx. Então foi um texto que ele escreveu, repensou, reescreveu, reestruturou. E a escolha da mercadoria começar essa discussão tem uma finalidade, uma razão muito objetiva. Compreendendo que ele enxerga esse caminho aqui, e compreendendo que ele se propõe, ele tem a ambição de desenvolver uma teoria social, nada mais justo do que começar a sua teoria a partir do ponto mais simples, central da sociedade burguesa, que é o seu objeto de estudo. Ele começa pelo núcleo, ele tenta começar do ponto mais simples, da categoria mais simples da sociedade burguesa, que é a mercadoria. Pois da mesma maneira que ela carrega toda essa dimensão abstrata que a gente viu aqui pela Bell, ao mesmo tempo que a mercadoria carrega consigo essa responsabilidade, ela também está inserida na capacidade mais simples do homem dessas relações sociais no capitalismo. A cadeira, o alface, o iPhone, que a gente citou durante as aulas, tudo isso é mercadoria. Tudo isso, bom, são objetos muito simples, só que carregam também uma responsabilidade muito grande de determinar a organização social da sociedade burguesa. Então é o seguinte, compreendendo ela como uma categoria mais simples, porém mais abstrata, e bom, com os meus estudos eu encontrei um texto do querido professor nosso daqui da FACE, o João Antônio de Paula, que ele explica da seguinte maneira por qual razão a escolha da mercadoria foi feita por Marx para que começasse a sua discussão. A escolha da mercadoria como ponto de partida da exposição da crítica à economia política significa afirmar que a superação do capitalismo e suas mazelas passa pela superação da mercadoria e das suas condições de produção e reprodução, ou seja, reprodução sendo o capital. A partir dessa superação que irá ser atingida todas as implicações do seu domínio sobre a vida econômica, política, social e cultural. Então, o que a gente pode compreender aqui sobre a mercadoria e a sua função para que Marx começasse a sua discussão a partir dele? Que ao mesmo tempo que ela carrega a propriedade de ser a categoria mais simples da sociedade burguesa, também tem dentro dela a capacidade de produzir e reproduzir a vida material. E bom, a gente também tem que lembrar que Marx, antes de historiador, filósofo, economista, sociólogo, ele também era um militante comunista. Ele também visava a superação desse modo de produção. Então, a compreensão da mercadoria como categoria estruturante do capitalismo
também reivindica que, bom, a superação de todo um sistema econômico, ela tem que passar pelo ponto central, que é a mercadoria. Se a gente quiser mudar toda uma forma de organização social, atingindo uma nova maneira de estruturar as relações sociais, o ponto fundamental é a superação dessa categoria social histórica. Assim, bom, como o de Paulo demonstra, além de ser algo tão simples que está no nosso convívio e na nossa vida, essa relação entre as mercadorias e suas trocas, é também a partir dessa categoria que se compreende a reprodução e a reprodução da vida do modo como ela é tratada. Visando uma nova sociedade, é importantíssimo que a gente supere esse tipo de relação, que a relação social não seja baseada somente na mercadoria, somente nesse trabalho, que posteriormente vai ser compreendido a exploração desse trabalho aqui pelos detentores do meio de produção. Então, existe uma dualidade, uma simplicidade na mercadoria que também carrega com ela uma complexidade muito grande da responsabilidade dela de continuar a produzir a vida